Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do tempo e da hora que você vai ver esse vídeo. Bom, agora eu vou começar a falar daquilo que, assim, desde o princípio eu gostaria de falar. A questão da espiritualidade. Que caminhos, né, que eu tomei na espiritualidade? Porque todo mundo tem um caminho. E você tem que respeitar o caminho do outro. Você tem que respeitar a trajetória do outro. Eu, de princípio, garoto católico, fiz primeira comunhão, segui minha família, aquela coisa toda. Aí, já um pouquinho mais, já começando lá na adolescência, eu fui para Umbanda, Candomblé, fui Ogande, sala, sabia abrir uma sessão, fechar uma sessão, aquelas coisas todas, por experimentação, sem aprofundamento do que era Candomblé e Umbanda, porém sabia bastante. E aí vieram outros segmentos, outras religiões, sempre em busca de Deus, sempre em busca dessa coisa toda. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, lá para as tantas, lá para mais tarde, tá, já um pouco mais adulto, me tornei evangélico, fui evangélico por 20 anos, né? Fui da Assembleia de Deus, fui da Quadrangular, passei alguns períodos, dei uma só olhadinha na Universal do Reino de Deus e tal. Obviamente que não dava para, tinha que ser descartado logo de cara. Então, assim, frequentei várias denominações, inclusive a Renascer em Cristo, com Sônia Hernandes, com o Bispo Estevão Hernandes e tal. E assim, depois de muito tempo lendo a Bíblia, repensando, vendo os erros e as contradições que existem na Bíblia e tudo mais, aí eu, choque total, fui para o ateísmo, me tornei ateu por militante, inclusive, e acompanhando alguns caras no YouTube aí, que eu não vou dar também o nome para eles, que ninguém fala nada para mim, né? Ninguém me apoia em nada, então também não vou falar nada para eles. Até os militantes aí, que todo mundo do YouTube e de rede social conhece. Então, assim, aí, eu fazendo teologia, querendo fazer teologia, para pegar pontos até para desconstruir essa falácia evangélica. Estudando com um grande teólogo, que também, não vou falar o nome dele, mas é um grande teólogo, todo mundo conhece aí. E estava numa live dele. E ele falando de Ponce, um cara que fala hebraico, aramaico, grego, uma sabedoria, um conhecimento bíblico fantástico. E no meio dessa fala toda, ele me diz assim, mas a hermenêutica desse texto, eu parei e pensei, qual é a origem etimológica da palavra hermenêutica? E fui perguntar para ele, ô fulano, você sabe qual é a origem etimológica da palavra hermenêutica? Não, ele disse, não sei, mas a hermenêutica quer dizer o estudo aprofundado de um texto. Falei, legal, muito legal. Mas assim, o que quer dizer a origem etimológica? A origem da palavra, de onde ela surgiu? Ele, não sei. Aí eu fui procurar, eu vi que a hermenêutica do texto era de Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, que queria dizer 3 vezes mestres ou 3 vezes iniciado. Cada um dá uma versão desse Trismegistus, né? E aí fui ver, era Hermes. Hermes, que também deu origem ao hermeticamente fechado, ao completamente fechado, fechado extremamente, tá? Hermeticamente fechado. Eu fui ver quem era esse cara. E me deparei com a Tábua de Esmeralda, 7 leis herméticas. E achei muito interessante a colocação dele, porque às vezes a gente tem uma visão de Deus de uma forma que parece que é um ser, sabe, todo-poderoso, criador do céu e da terra, aquela coisa toda, mas uma coisa sempre me vinha à cabeça. Algo para ser todo-poderoso
ele tem que ser extremamente todo-poderoso. E esse Deus que me propunha cabia dentro de um espaço, estava dentro de um espaço. Para poder ser, tem que caber dentro de um espaço. E ele cabendo dentro do espaço, logo ele fica suscetível ao espaço. Ele depende do espaço. E aí ele não é tão poderoso assim nessa visão nessa visão de Deus que as pessoas têm. Mas Hermes Trismegisto me apontou uma outra coisa, que eu falei, puxa, não havia pensado nisso, e é fantástico. Hermes não chama de Deus, chama de o todo, o infinito, o todo, o universo inteiro. Aquilo que você conhece e aquilo que você não conhece é Deus. E Hermes diz, o universo é mental, o universo é mente, e ele foi criado pela mente desse ser, né? Desse todo. Então, o todo é mente e o universo é mental. E aí vem vindo com outras leis, né? A lei da correspondência, tudo que é em cima é igual ao que está embaixo. E aí você vai ver e fala, caramba, é verdade. Você olha uma árvore, todos os ramos que ela tem em cima reflete exatamente as raízes que tem embaixo, até para dar o equilíbrio e tudo mais. Você vê a energia que tem um núcleo, os átomos girando em volta. Você vê os planetas, ele tem um planeta e umas luas em volta. Você fala, caramba, tem correspondência mesmo. E aí você começa a entender a Bíblia sobre essa perspectiva. Aí você começa a entender o Pai Nosso, assim na terra como no céu. Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí você vê a bandeira de Israel com um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Você começa a ver essas correspondências, né? E aí ele criou um universo com a mente. Mas não tem... Não. Porque tudo que você for criar, você vai fazer uma casa, você não vai logo fazendo. Você projeta, você fala, pô, aqui eu vou colocar um alicerce, aqui eu vou levantar uma parede, aqui. Primeiro você mentaliza, depois a ação é realizada através da mente. Então, a mente é o que cria primeiro, né? Então, isso é uma dos caminhos das leis herméticas. Então, tem várias, são 7 leis herméticas, né? E eu vim falar essas duas agora rapidamente, porque isso é um estudo muito aprofundado. E eu aconselho você ver o Caibalion, o livro, né? A Tábua de Esmeralda, procure para saber a Tábua de Esmeralda, as 7 leis herméticas, o Caibalion e tudo mais, né? E isso tem uma vastidão aí no YouTube. E eu acho que fica muito mais racional ver essa Bíblia que todo mundo vê sobre esse ponto de vista do que essa coisa, pesada do pecado, que filosoficamente dá para dizer que esse negócio do pecado também é uma tremenda balela, que também é um assunto para uma outra história, eu não vou entrar no mérito da questão agora. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que caminhar para a evolução. Não dá mais para a gente ficar nesse ranço pequeno, sem aprofundamento, sem uma reflexão, sem pensar, né? E quando vocês conhecerem essas 7 leis herméticas, eu garanto para vocês, que muita coisa na vida de vocês e da humanidade vai mudar. Eu sei que muita gente não vai ter assim, a competência de entender, né? Como dizia no próprio Caibalion, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, né? Eu sei que não é para todo mundo, mas assim, na medida que a gente puder replicar esse pensamento para questionar, não para apresentar como uma verdade absoluta, pelo amor de Deus, não é para trazer como verdade absoluta, porque o que a gente precisa assim menos
no planeta é de separatividade. O que a gente precisa menos no planeta é bandeira dizendo que esse povo é melhor que aquele povo, é pior que aquele povo, é assim, que aquele povo é assado. A gente precisa parar de divisão. Nós somos seres humanos no planeta inteiro. Todos nós temos sentimentos, temos desejos, temos sonhos. E como já disse no outro vídeo, Deus só atua na união. Toda religião que trouxer a separatividade, que começar a dizer, a religião do outro ali aquilo é coisa do diabo, aquela outra também é do diabo, não, porque a outra, só a minha é que é certa, né? Aquela religião que o diabo só entra no corpo de pobre e dentro da igreja, né? Fora disso, não tem. Ele parece que seleciona esse tipo de pessoa. Mas assim, eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Vamos nos unir, de boa. Sabe, eu estou falando de boa. Vamos estender a mão. Vamos ajudar o seu próximo. Aquele dízimo que você vai levar na igreja lá, que você acha que você está fazendo uma barganha com Deus, você dá 10%, ele abre as janelas do céu e derrama a bênção sem medida. Para ninguém precisa de igreja. Sabe, a gente precisa auxiliar o próximo. Pega esse dinheiro que você consegue disponibilizar, ajuda quem precisa. Sabe, tem tanta gente aí com fome, tem tanta gente passando necessidade. Vai lá, estenda a mão. Não precisa dizer que você deu. Se você quiser dizer que também que você deu, tudo bem. Mas é ação. Sabe, eu acho que Deus está nessa ação. A ação da caridade, a ação de olhar o próximo, a ação de ver a religiosidade do outro com carinho, com atenção, com amor. Não critica, para de criticar. Para de espalhar separatividade, divisão, guerra, dissensão. Para. O planeta precisa evoluir, gente. Sabe, você não tem a verdade absoluta. Você leu a Bíblia, você mal sabe de nada da Bíblia. Você só replica o que o pastor fala, pega versículos, né? Você esquece que a letra mata, o espírito vivifica, está dentro da Bíblia. Veja nas entrelinhas, veja sobre uma outra prisma, sobre... para de formar grupinhos, né? Para de... ama seu próximo como a ti mesmo, porque ele é você mesmo. Então, assim, boa noite. Repense com carinho um novo planeta, uma nova humanidade, mas com mais amor, com mais atenção, com mais carinho. Por favor, vamos fazer uma nova sociedade. Boa noite para vocês. Se vocês quiserem compartilhar, compartilha. Reflita, entendeu? Boa noite para vocês. Que o todo ilumine